Antônio, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade em conceder aqui a entrevista, o Que Concurso Escolha Dirigida, para falar da carreira de bombeiro militar no estado do Rio de Janeiro. Nós lidamos aqui diariamente com os concurseiros, né, e também, claro, com os servidores públicos. E daí a gente gostaria de saber como o senhor ingressou no Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro, se sempre foi uma aspiração para a sua carreira. Obrigado pelo convite inicialmente, é sempre bom, né, estar aqui para a gente poder divulgar um pouco de como é o Corpo de Bombeiros, né? Muito importante, muitas pessoas acabam não sabendo, nem imaginando o quanto de possibilidades, né, que a gente tem lá dentro. A minha história dentro do Corpo de Bombeiros, ela é muito comum, muito parecida com de diversas outras pessoas que estão na corporação. É aquela admiração, né, que a gente quando é criança, quando é mais jovem, olha uma viatura passar com água, vê uma ambulância atendendo um acidente na rua, nem fala, caramba, esses caras ali, eles passam dobrado. Eu fui por um caminho, né, fazia uma faculdade de ciência da computação, nada a ver com a atividade. Sim. E no meu círculo de amigos tinha alguns amigos que tinham, né, uma carreira militar, estavam fazendo academia militar, especialmente na carreira de oficiais, e me interessei. E entrei nesse mundo de concurso, entrei num curso preparatório, parei a faculdade para tentar me dedicar, né, ter essa chance de tentar entrar para as Forças Armadas e também para o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, eu tomei um caminho específico para as Forças Armadas. Olha. Cheguei a ingressar na Academia da Força Aérea e pedi o desligamento em algum momento. Voltei, né, e fiz de novo os concursos e acabei também ingressando no Corpo de Bombeiros, sem conhecer muitas coisas lá dentro, né, porque não tinha conhecidos, não tinha parentes, muitas vezes para poder orientar. E digo que me descobri e me apaixonei, né, depois que entrei dentro da caserna, que é como a gente diz, né, que é a nossa casa, nosso casarão vermelho. Então, muitos também passam por isso, chegam dentro e olham aquele mundo e acabam se apaixonando. A gente vê muito também no caso dos concursos militares, as pessoas vocacionadas. No seu caso não foi tanto isso, é mais uma oportunidade. Como que surgiu o Corpo de Bombeiros como uma opção e como que você se preparou na época para o concurso? A transição da vida civil para a vida militar, ela exige um voluntariado extremo de quem quer fazer um concurso. Então, quando a gente decide parar uma carreira, né, parar uma faculdade, sair de um trabalho, por exemplo, e se dedicar a uma vida militar, sem dúvida nenhuma, tem que ter alguma coisa dentro aqui do coração de quem está tentando, de que é uma carreira que exige abnegação, horário, a gente não tem... São 24 horas de dedicação, domingo a domingo. Muitas vezes a gente vai ter as férias suspensas devido a uma calamidade pública que acontece muito com a gente. Então, assim, tem que ter dentro da cabeça, né, e do coração de quem quer se dedicar, de quem quer virar, né, quem quer ingressar numa carreira militar, que é necessário ter esses atributos, esse desprendimento, a coragem, né, a empatia, a vontade, né, de conseguir fazer o melhor para a sociedade. Isso tem que estar de início. A partir dali, né, mundos se abrem, né? Então, vocês fazem um trabalho muito importante de divulgar as carreiras, tanto as Forças Armadas como também a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Todos eles têm a sua grande importância dentro da sociedade, mas, né, do Corpo de Bombeiros eu tenho que puxar sempre, né, a corda para o meu lado. É uma instituição que acolhe quem entra e faz um bem inimaginável a cada vítima que a gente atende na rua, né? Então, são mais de 350 mil atendimentos que a gente faz por ano e cada obrigado de uma vítima é um valor inestimável, né? A gente sabe que é muito importante o nosso vencimento, o nosso salário, mas o muito obrigado, a sensação do dever cumprido, a sensação de que alguém fala assim, olha, muito obrigado, você mudou, você conseguiu realmente mexer com a minha vida, e isso satisfaz e só estimula cada dia que passa. Então, eu digo que a nossa paixão pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros, ela vem crescendo. A cada dia que o bombeiro passa no dia a dia do quartel, parece que a paixão vai aumentando a cada socorro que ele faz, a cada sensação, muitas vezes, de que a gente é enviado por algo maior para fazer o bem. Então, é isso que me fez, né, ingressar, testar, ver o que é e me apaixonar de então, né, desde 2006, quando a gente entrou. É uma sensação de dever cumprido, né? Quando vê essa situação do muito obrigado ali, é que tudo vale a pena. É uma sensação de dever cumprido, mas ainda mais do que isso, é uma obrigação de continuar o bom serviço, de não esmorecer no dia seguinte.
a gente não pode errar. A vítima, ou ela sai viva, ou ela morre. A gente não consegue tirar uma nota 7 na prova. Ou é 0 ou é 10. Então, a cada socorro que a gente faz é um chamado para que os próximos a gente mantenha o mesmo padrão de comprometimento, o mesmo padrão de técnica, a mesma condição física para resistir às dificuldades de uma ocorrência e o mesmo padrão, obviamente, psicológico, da gente conseguir muitas vezes resistir ali a uma situação que impacta a gente, porque a gente é humano também. Com certeza. E a gente também tem que ter esse preparo para poder dar o melhor para a vítima ali. A vítima é o mais importante para a gente. Exatamente. Até tem uma pergunta aqui que eu já ia te fazer, a questão do psicológico, né? Do preparo mental é muito importante. Além do preparo físico, também tem essa parte mental. Como que o Corpo de Bombeiros trabalha? Tem algum tipo de treinamento junto aos bombeiros? Como que é essa parte de apoio ao psicológico? Nós temos um serviço pioneiro que foi criado justamente pensando em alguns estudos que foram feitos no mundo, dizendo que as forças de segurança pública, em geral, são as forças que mais são acometidas pelos transtornos da mente, né? Como o burnout, o pós-traumático, né? E isso pode, né, acabar ali com as condições de trabalho, né, do militar. Então, a corporação criou um serviço pioneiro chamado de Seção de Psicologia em Desastres. É um setor onde nós temos psicólogos, psiquiatras, que são bombeiros de carreira também, são da área da saúde, né? A corporação tem essa possibilidade também. E eles e elas, né, as mulheres e os homens, acompanham os nossos bombeiros antes dos desastres. Então tem uma rotina, tem um calendário anual em que esses grupos viajam até os quartéis, fazem dinâmicas de grupo e eles conseguem detectar se nós temos alguns militares em situação sensível, delicada, que é necessário fazer uma intervenção. Então esse trabalho pré é muito importante. A gente lembra muito desse suporte psicológico quando a gente está no dia, né, na ocorrência. Eu vou dar um exemplo agora, né, o desastre de Petrópolis, por exemplo. A gente ficou muitos dias lá e todo dia, ao final, né, na troca, né, porque a gente não parava, né, na troca do plantão de noite e de dia, os nossos psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais também, eles faziam uma reunião com quem estava saindo de plantão e quem estava entrando para dar o suporte no momento de desastre, que é muito importante. A gente retira aquele militar que aparentemente possa estar necessitando de um acompanhamento e coloca outro. E também o pós, né? Que o pós é muito importante. Após as ocorrências grandes também, a gente vai até os quartéis, verifica como esses militares estão se comportando, se tem alterações de sono, humor, e a partir dali eles entram em ação para que a qualidade não caia. Porque uma vez que o nosso bombeiro é acometido por algum transtorno devido a alguma ocorrência, obviamente que a população sofre. Isso a gente não quer. A população é o nosso bem maior. Nós temos que dar tudo por eles, né? É o que a gente fala que é o nosso lema, né? Que em algum momento, se for necessário, a gente vai sacrificar a nossa própria vida pela do outro, pela do semelhante. Perfeito. E hoje o senhor atua como porta-voz do Corpo de Bombeiros. Como que se deu esse processo, tanto da sua parte quanto profissionalmente dentro da corporação? Foi uma transição bastante natural. A gente pode escolher muitos caminhos dentro do Corpo de Bombeiros. Isso aqui é muito legal. Existe um mundo de possibilidades. As pessoas acham que o Corpo de Bombeiros muitas vezes é combater um incêndio, né? E só. Como a gente vê, e só. Na verdade, não é. Nós temos mais de 30 áreas operacionais que a pessoa, após entrar, ela pode fazer cursos, se aprimorar. No meu caso, eu escolhi a área de ensino e de instrução. Fiquei 10 anos dando treinamento, capacitação. E em algumas situações, na unidade que eu trabalhava, né, que era o Centro de Instrução Especializada, e tinha alguns cursos, a gente tinha algumas pautas com a imprensa, algumas instruções para outras forças. E naturalmente foram acontecendo algumas entrevistas e o comando da corporação entendeu que era importante colocar nessa função e a gente já vem fazendo esse trabalho, colaborando, né, com a sociedade. É importante lembrar que a função de porta-voz ela é 10% do que é uma equipe por trás, né? Igual a ponta de um iceberg, né? Os 90% que estão no fundo do mar que a gente não está vendo é o comando da corporação que dá bastante apoio, são os assessores de imprensa, são os comandantes das unidades que colaboram com esse serviço, né? Então é um grupo muito grande que resulta, né, lá na frente numa entrevista que a gente possa dar com qualidade para a população. Perfeito. O senhor até falou, né, que os soldados oficiais do Corpo de Bombeiros podem atuar em diversas áreas. Busca e salvamento, como exemplo, prevenção de incêndio, atividades especializadas. Como que é feita essa escolha por parte do militar? Existe uma conciliação entre o que ele deseja, o que o Corpo de Bombeiros precisa? Existe alguma área que muitas pessoas nem sabem que existe dentro do Corpo de Bombeiros?
Existe, existe. É uma balança entre o que a corporação precisa, justamente porque o que a sociedade necessita é que o Sim. Corpo de Bombeiros tem que prover. Mas, ao mesmo tempo, também a gente abre as oportunidades para os militares mudarem de área, por exemplo. Na carreira de praças, nós temos alguns concursos como esse, né, que em breve vai abrir, que são para especialistas, né, como o QBP1, né, a gente fala que é que é o busca e salvamento, vai trabalhar fazendo salvamento de animais, pessoas muitas vezes debaixo de escombros, parte de altura, mergulho. Sim. Temos também os militares que conduzem as viaturas, temos os militares que fazem a manutenção nos equipamentos de Corpo de Bombeiros, são técnicos disso. Temos militares que são músicos, fazem parte da nossa orquestra, né? Sim. A nossa banda que virou orquestra recentemente. E temos também os comunicantes que fazem as ligações, que recebem os telefonemas no 93. Temos também os técnicos de enfermagem. Temos também os corneteiros, aqueles que trabalham no mar, os marítimos, que conduzem motos aquáticas, embarcações. Temos também os que manuseiam os hidrantes na rua, porque tem que ter técnica para você colocar água dentro de um incêndio. Temos os guarda-vidas, que são muito importantes também, ou seja, nós temos uma infinidade de áreas. O militar ele pode entrar já especialista nessa área, se o concurso permitir, já entrar nessa área, ou ele entra como combatente, que é a classificação 0, como a gente fala, ele pode fazer diversos cursos na corporação. E aí a gente pode falar aqui durante diversas horas sobre várias áreas, algumas muito comuns, né? Montanhismo, mergulho, salvamento de pessoas que ficam presas dentro dos veículos, espaços confinados, produtos químicos, né? Atendimento em emergências químicas. Enfim, a gente tem uma infinidade enorme. Muito difícil alguém ingressar no Corpo de Bombeiros e não se apaixonar por alguma área. Ele vai se identificar com alguma área. Certamente ele não vai gostar de alguma área porque não é afeto, mas ele vai se enveredar por alguma área. E aí, obviamente, no caso do oficial, que é uma outra porta de entrada, ele também tem essa mesma possibilidade de fazer os cursos e se especializar em alguma área que ele goste, né? E também que a corporação esteja precisando. A própria corporação oferece esses cursos? Oferece. Anualmente nós temos um calendário. Esse calendário sai no início de cada ano, com todos os cursos, com datas, vagas, requisitos, para que ele possa se candidatar a fazer esse curso, né? É claro que depende muito dele se formar, muitos não se formam, outros se formam, faz parte, mas a corporação tem um calendário, através da Diretoria Geral de Ensino e Instrução. Esse calendário todos os bombeiros têm esse acesso, e eles podem fazer os cursos ali para poder crescer dentro da carreira. Né? Então, vê o calendário, tem um processo seletivo interno até fazer o curso em si. É isso, tem um processo seletivo interno, entre o curso começar e entre o edital desse curso interno sair, é uma média de 2 a 3 meses, e os cursos podem variar. Alguns cursos têm 1, 2, 3, 4, até 7 meses, depende muito do tipo do curso, da necessidade do curso, mas ele pode variar nesse tempo. Ao final, o militar recebe um distintivo de curso, né, que ele coloca junto na farda um símbolo, ele volta para a sua unidade ali, podendo colaborar em outras áreas. Ah, tá. Então, depois de fazer o curso, ele pode já ir para essas outras áreas. Originalmente ele volta para a unidade que ele é mesmo, né, e dali ou ele pode ser movimentado se tiver uma necessidade de serviço, né? Estou precisando de mergulhadores em um quartel específico. Ele pode ser movimentado. É claro que tudo isso, né, é verificado também com o bombeiro, para verificar se não vai alterar a rotina dele, se pode colaborar com o dia a dia. Tudo isso é feito da melhor maneira possível, para que todo mundo, obviamente, né, fique feliz aí no trabalho. Com certeza. A gente veio falando até da questão dos ingressos que podem acontecer por meio do Corpo de Bombeiros. Existe o curso de formação de oficiais, o de praças, também acontece o serviço militar temporário voluntário, uma outra forma de ingresso. Quais são as principais diferenças entre essas carreiras? E o que é preciso levar em conta para escolher por uma delas? Bem, nós temos várias portas de entrada, você falou aqui da grande maioria. O concurso, né, para praças de carreira é um concurso que a gente mantém. O curso, né, o concurso para entrar na carreira de soldado, o militar faz todas as provas, né, então a prova intelectual, o exame físico, que é o chamado TAF, né, o temido TAF, né, e a inspeção de saúde, que é muito importante também. É muito importante a gente aproveitar esse espaço para falar que é muito importante o candidato se dedicar para todos os exames, porque a gente observa muitas vezes que o candidato ele vai muito bem numa prova teórica, mas acaba não se preparando para uma inspeção, né, de saúde ou até mesmo para um teste físico. E aí quando chega lá acaba se reprovando e aí
fica muito frustrado. Então, no caso da porta de entrada pelos praças de carreira, ele após passar no concurso, né, em todas essas etapas, que são muito importantes, ele ingressa no Cefap, que é o nosso Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Em média, né, esse curso ele tem um módulo básico e um módulo específico. Então, o módulo básico leva em torno de 4 meses e o módulo específico pode levar ali até mais uns 3 meses. Então, pode variar entre 5 a 7 meses, dependendo da classificação da carreira que ele vai escolher, né? E a partir dali, ele passando na formação, sendo aprovado, que é importante também ele concluir com aproveitamento, ele vai para a sua unidade e vai fazer carreira até os seus 35 anos de serviço, que é o que hoje exige a lei. Tem uma coisa muito interessante que a gente pode trazer aqui, é que a carreira de praças tornou-se muito atrativa recentemente. O nosso comandante-geral, o Coronel Tarcísio, ele modificou a nossa lei de carreira dos praças, porque os praças antes eles só podiam chegar ao cargo de major, e agora eles conseguem chegar ao posto de tenente-coronel. Abriu-se um outro degrau na carreira dos praças para que eles possam galgar, né? E isso eu acho que também vai aumentar essa procura, porque as pessoas, obviamente, né, procuram essa ascensão na carreira, o estímulo. Então, é uma porta muito interessante de entrada. Então, ele entra como soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Ele vai ali para subtenente, depois ele vai a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel, e aí ele chega ao final da sua carreira. O serviço militar, né, temporário voluntário, é um serviço também muito importante para a gente, é uma modalidade de entrada e de ingresso que, obviamente, a gente viu as melhores práticas que já aconteciam no Brasil, nas Forças Armadas, já fazem isso há muitos anos, e a gente entende que é uma porta de entrada para os jovens fundamental, porque ele tem a oportunidade, no período que ele está, naqueles 8 anos, que pode ser anual, mas ele pode ser renovado ano até 8 anos, ele tem a possibilidade de conhecer o Corpo de Bombeiros e entender se realmente, né, é aquilo que ele quer levar para a vida, né? Então, a gente tem vários casos de militares que entraram por esse serviço e acabaram se identificando com uma outra profissão, né? Eles saem, pedem a exclusão do Corpo de Bombeiros, às vezes passam por outros concursos públicos, isso é muito interessante também, né? Polícia Militar, Forças Armadas, isso aí faz parte, mas uma ótima porta de entrada, visto que eles têm a oportunidade, né? Geralmente são abertas uma grande quantidade de vagas, né? Mais de 1000, geralmente. Isso, mais de 1000. Eles conseguem facilmente... tem um processo seletivo um pouco mais célere também, mais rápido, e pode ser uma boa porta de entrada. Não digo que é fácil, porque também tem vários tipos de exames que nós fazemos para o ingresso. Não é fácil também. Muitos acabam sendo reprovados no teste físico, que também exige muita dedicação, mas eu acho que esse tempo é um tempo muito interessante para eles. E muitos que nós estamos vendo agora estão sendo aprovados nos nossos concursos internos. Os nossos temporários, muitos já estão ingressando de carreira. E uma coisa muito legal também, que a carreira ela se torna mais interessante na carreira de temporário, é que os nossos concursos já estão adotando, alguns deles vão adotar, claro, depende de cada edital, mas alguns já vão adotar até a prova de títulos. E uma das pontuações é o militar temporário. Ele vai ter pontos por já ser militar temporário e pode ser que ele consiga dar um passo à frente nessa briga, né, pela vaga, né, tão sonhada. O curso de formação de oficiais, né, é um caminho mais curto, ele chega praticamente no mesmo degrau que o de praça, é um degrau acima que chega, que é o de coronel do último posto, mas é um caminho que se encurta. Ele é voltado, obviamente, né, obrigatoriamente, para a gestão do Corpo de Bombeiros. Ele forma ali os comandantes, os líderes dos quartéis, que vão comandar, né, a tropa, essa heróica tropa que nós temos no Corpo de Bombeiros, vão liderar esses homens e mulheres que se dedicam numa função de muita responsabilidade. É um curso que é mais longo, ele hoje está com 4 anos de duração, ele funciona em regime de internato, então exige um desprendimento muito grande, porque ele vai para casa só no fim de semana, né? Então uma dedicação um pouco mais profunda, né? Voltando aqui ao que eu não comentei, o tempo de formação do serviço, né, o militar temporário voluntário, ele está girando hoje em torno de 3 a 4 meses a formação dele, um pouco mais curta rápida também, acaba sendo mais rápido. Mas, em geral, eu costumo dizer que as 3 portas são super interessantes, depende da realidade de cada um, e dentro da corporação, o Corpo de Bombeiros permite que você faça
essa mobilidade, essa ascensão, muitas vezes, entre algumas profissões, fazendo outros concursos, né? Então, depende muito do candidato Claro. e do militar também se dedicar. Para a gente esclarecer, no caso do temporário, ele pode ficar até 8 anos, mas para ele virar um bombeiro efetivo, ele precisa fazer o outro concurso, ou existe alguma parte interna ali? Não existe um processo Não específico para eles. O que acontece é que Fazer nesses um outro concursos que concurso. são abertos para toda a população, Aí, tem uma das etapas, que é a prova de título, entendi. né? E nessa prova ele vai somar um ponto a mais em algum momento por já ter ali ser o militar, né? Então isso é um estudo que já está sendo colocado aí com grande probabilidade de acontecer nos próximos concursos. Então ainda não aconteceu, né? Ele tá para Vai acontecer no nesse próximo edital, a gente tem bastante legal. interesse que aconteça. Não consigo dar spoiler aqui, Poxa. porque é muito importante que o edital está em fase de finalização Sim. junto com a banca, mas a probabilidade existe. Então é recado para os nossos temporários, né? É muito importante que não deixem de se dedicar. Essa porta está aberta, são 8 anos aqui dentro, eles têm condições realmente de conseguir. Estava falando do teste físico, no caso do Corpo de Bombeiros, ele é um pouco diferente dos outros, tem alguns testes mais específicos que as pessoas já podem ir também se preparando? O grande segredo é o edital. O nosso edital, muitas vezes, ele vai adequar à realidade da carreira. Sim. Então, os nossos testes físicos, que geralmente envolvem, alguns envolvem natação, alguns envolvem confecção de barra, sim, alguns desenvolvem a corrida, o abdominal, flexão, dependendo da idade, enfim. Para cada concurso, a gente adapta para a realidade do cargo. Sim. Vou dar um exemplo agora. Esse concurso que vai ser aberto agora nas próximas semanas, né? Enfim, nos próximos meses, a gente não tem uma previsão específica para dar, né? Ele vai ter um teste de habilidade específico, que é uma espécie de um teste de aptidão física. Então, como é um concurso específico, uma carreira que exige um nível um pouco maior de desprendimento técnico e físico, nós teremos um teste de habilidade específica, que na verdade seria um teste físico, que é muito voltado para a água. Uhum. Então é fundamental que os candidatos estimulem, desenvolvam a natação, a aquacidade, porque em alguns cargos nós exigimos, porque faz parte da profissão, se ele não souber, ele não consegue salvar a pessoa. Então, sem dúvida alguma, a gente tem que exigir o melhor, para que quando ele vai realmente ter que fazer o atendimento, ele dê o seu melhor e consiga salvar a pessoa. Sim. Nas piores condições de tempo, por exemplo, mar, enfim. A gente tem que ser o melhor no pior momento da vida de uma pessoa, né? Verdade. É isso que a gente está lá para isso. Verdade. Nos últimos anos, a gente tem visto alguns concursos militares que têm sido marcados por algumas situações de risco, inclusive com algumas vítimas em testes físicos. Como que o Corpo de Bombeiros tem trabalhado com essa etapa nos seus concursos? Quais são as orientações para ter êxito nessas etapas e acabar não sendo marcado por essas situações? Teste de aptidão física é um momento muito importante, porque o candidato, muitas vezes, ele não teve durante toda a sua vida um hábito de fazer atividade física, o que é muito comum na população. Então, ele tem um aspecto emocional, uma grande ansiedade, famílias que estão, né, ali presenciando o momento. O candidato está muito ansioso, está muito nervoso, uma pressão, né, porque ele não é muito ruim ter a frustração, né, da reprovação, então é um momento muito tenso. A corporação, ela em todo o TAF que existe, em todo tipo de teste, ela providencia uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Quando o edital, obviamente, o contrato que nós fazemos com a banca, ele prevê que a etapa do teste físico ela é feita pelo Corpo de Bombeiros, nós sempre separamos uma ambulância com médico, técnico de enfermeiro, um enfermeiro também, para que ele dê o suporte mais avançado possível para caso aconteça, né, alguma intempérie. Então é muito importante ter esse suporte. Esse suporte tem que ser imediato. E a nossa realidade no dia a dia é essa, né? A gente vive na rua atendendo todos os tipos de emergências médicas. Então, para a gente, isso é muito mais natural estar no ambiente de prevenção. Prevenção é fundamental, a gente não pode abrir mão. Não há possibilidade de ter ali um teste físico, um teste de aptidão física, sem ter a presença de uma equipe de primeiros socorros. Agora, quando a banca ela assume, obviamente que ela tem que providenciar a ambulância dela, mas o Corpo de Bombeiros, como bom fiscal do contrato que ele está presente no dia, e se não houver ali ambulância, o exercício não vai ser, ele pode ser talvez ali atrasado, adiado, até que tenha esse processo. A gente vem acompanhando que no Brasil, infelizmente, pode acontecer, e é uma coisa que infelizmente acontece. A gente sabe que hoje
As maiores causas de mortes no mundo, por exemplo, são as causas cardíacas. É uma coisa que vai acontecer, independente muitas vezes se for um teste físico ou não, mas nós temos que estar preparados para dar o melhor atendimento para aquele jovem, para aquela jovem que quer ingressar, obviamente, no Corpo de Bombeiros. Então, ambulância é fundamental. Então, além disso, também a pessoa vai se preparando para que nada de ruim aconteça também, né, nessa situação. É fundamental, como a gente falou, que realmente durante esse processo, né, da preparação para a prova, ela já tem ali algum ritmo para que ela não chegue na prova. Imagina, ela nunca fez nada, nunca correu né, uma distância de 2, 3 quilômetros e quando chega lá, ela acha que não vai acontecer muitas vezes, não existe milagre nesse processo. É fundamental que exista uma preparação, uma transpiração, muito treinamento para que chegue lá e faça um bom teste. Né? E até para divulgar o trabalho do Corpo de Bombeiros, o CBMERG tem feito uma atuação muito forte nas redes sociais, né, a parte de comunicação. Diversas postagens trazem cuidados com o trânsito, na água, na cozinha. E recentemente um vídeo viralizou que mostra a preparação dos bombeiros, em que dois deles ficam submersos muito tempo dentro de um tonel com fogo ali. E aí a gente tem duas dúvidas para tirar a respeito disso. Como uma pessoa que deseja entrar no CBMERG deve se preparar e diante desses treinamentos, há casos de aprovados que acabam deixando esses cursos de formação, quais são os motivos mais comuns diante dessas situações ali de mais tensão? Vou começar inicialmente respondendo sobre o vídeo, né? O vídeo é uma simulação, a gente já faz há muito tempo. Ele mostra ali a habilidade do bombeiro em ficar debaixo da água, existe uma apneia que faz ali, ele fica na apneia, então é um treinamento muito árduo com o mergulhador. Ele é um mergulhador de carreira, ele passou por um curso então de especialização. especialização. Um mergulhador ali. Ele é um mergulhador. Ali dentro do tanque, nós temos um cilindro de ar comprimido para caso algo dê errado, ele possa ali, a gente nunca faz nada sem ter a segurança, nós somos seres humanos. Sim. Então eles ficam na apneia, mas se for necessário eles utilizam aquele cilindro, é como se fosse um grande show de mágica, mas na verdade eles fazem a Vera, ficam 2, 3 minutos ali na apneia, porque faz parte do processo do mergulho, eles passam por um treinamento muito difícil, e ali mostra a habilidade deles ficarem no ambiente ali com visibilidade zero, com chamas em cima da cabeça deles, que é um momento de calor. A gente sabe que dentro do líquido não incendeia, então existe ali a química do incêndio que só a gente entende, a população acha que está queimando ali também muitas vezes. E também tem a habilidade do bombeiro em fazer o combate a incêndio, em mostrar os equipamentos que hoje são muito evoluídos, comparados a alguns anos atrás. Sim. Hoje os bombeiros têm condições de trabalho muito melhores. É um momento que a gente mostra para a população o quanto que é importante o treinamento do bombeiro. Exato. E a aquisição, renovação também, a compra dos equipamentos e as roupas que eles utilizam para ter um bom desempenho. Sim. Então é um vídeo que a gente faz dentro de outras atividades que a gente simula, que mostra, né, o quanto que é importante, né, o quanto que impressiona, né, realmente viralizou. O que a gente pode falar, né, para quem quer ingressar, né, no Corpo de Bombeiros, eu posso dizer, acho que a coisa mais importante que serviu para mim e serve para muitas pessoas, né? A gente sabe que cada um tem uma realidade, uma origem social, uma realidade financeira, mas eu posso dizer uma coisa, né? Nada supera o esforço. Não existe talento, inteligência que resista a um candidato bem treinado e esforçado. Sim. Não existe. A transpiração, ela representa pra gente 90% e o talento ali, a gente acredita que é os 10%. Então, o candidato ele tem que se orientar pelo edital, ele tem que ler, bater cada item das matérias. Ele tem que se envolver com grupos de estudo, porque as pessoas se ajudam nesse processo. Elas têm que buscar os portais especializados, né, como o de vocês, para realizar provas anteriores, investir, porque o investimento tem que ser feito também antes. É importante, isso vai voltar lá na frente. Ele tem que buscar também os profissionais, seja estudando em casa, que para muitos funcionam, seja também buscando talvez o auxílio de cursos também, que para muitos funcionam. Sim. E entender que a rotina, ela tem que mudar. Naqueles 6 meses, 1 ano, enfim. Ele tem que entender que ele tem que voltar à vida um pouco para os estudos, que ele tem que abdicar de alguns encontros com amigos e família, que ele tem que realmente voltar
o seu cronograma ali de 6 horas da manhã ali, enfim, 10 horas da noite, meia-noite, cada um dorme o que acha que pode, e entender que ali ele tem que se desenvolver. Então, essa é uma mensagem que a gente pode dizer, obviamente, que nada supera, né, o esforço de um candidato com vontade de passar e querer. E entender também, uma mensagem muito importante para o candidato, é que quando ele entra no corpo de bombeiros, não acabou. Só começou. Pois é. E aí tem situação que a pessoa acaba desistindo ali no meio do caminho? Sim, porque a transição da vida, né, pré-militar para pós-militar, ela é uma transição que vai gerar muito suor, muito cansaço, muita abnegação, muito contato com família, com amigos. Mas lembrando que tudo isso é temporário. Esse início do curso de formação, geralmente ele é exigido, né, níveis realmente ali de prova, para realmente perceber se realmente ele quer e se realmente, né, a sociedade merece um profissional ali naquelas condições. Então, a gente, dentro, né, de todas as condições de segurança, dignidade, de alto nível de técnica, de estudo, de treinamento, nós temos simuladores hoje de incêndio, recentemente adquiridos, que custaram 5 milhões de reais. É um investimento. Que há alguns anos não tínhamos. Então, esses futuros militares, alunos que entram, têm todas as condições para se performar. Mas lembrar que a vida militar é 24 horas. A postura, o local, obviamente, que ele frequenta com amigos, com a família, o dia a dia também, ele tem que ser respeitado. Porque ele não vai deixar de ser bombeiro quando ele sai da unidade. Ele é bombeiro 24 horas. Então ele tem que, obviamente, atender a sociedade 24 horas. Se ele passar com um carro numa rua e identificar alguém atropelado, ele tem que parar, mesmo fora de serviço. Então, é uma realidade que muda, mas, acima de tudo, ela é muito gratificante. Isso é o que nos move a cada dia. Nós temos candidatos, muitas vezes, que, respondendo a sua última pergunta, né, que acabam desistindo, né? Isso aí faz parte. Natural. É normal. Eu sempre imagino que nem todos, né, são vocacionados para fazer todas as coisas. Então, alguns vão se adaptar à profissão, outros não. E não tem nenhum demérito nisso. Sim. Tem que ter honestidade com ele mesmo para que ele entenda ali e siga um outro caminho. É claro que a gente faz de tudo, mas se for a opção do candidato, ele vai sair. Faz, naturalmente. Além das atividades especializadas que a gente já comentou aqui, o Corpo de Bombeiros tem alguma equipe de atuação especial, de elite? Se sim, quais são? Como que ocorre esse ingresso nas tropas especiais? Bem, nós temos diversas unidades especializadas. A gente chama de unidades especializadas. Elas estão dentro de um comando específico que reúne. E aí a gente vai falar aqui de várias especialidades, como salvamento em altura, mergulho, produtos perigosos, enfim. Salvamento no mar. Uhum. Nós temos uma série de atividades aqui. Não vou enumerar todas para não ser injusto com alguma. Sim. Mas todas elas têm um comando centralizado, que a gente fala que é o CBA-8. É um comando centralizado de operações específicas, né, que são de especialização. E elas atendem todo o estado. Elas não ficam restritas a um bairro, como são os quartéis normais, né? Aquele grupamento de bombeiros, ele atende uma área específica. Essas unidades, eles atendem de Paraty até norte de Itaperuna, Campos, todo o estado. Elas avançam, muitas vezes helicóptero, para poder atender de maneira mais rápida. Então, os militares podem ingressar, obviamente, fazendo esses cursos. Nós temos também uma grande novidade, aí é um spoiler, que está sendo ativado aí esse mês, né? Entre maio e junho vai ser ativado esse grupo, que chama de GOESP. É o Grupo de Operações Especiais. O que significa isso? Na verdade, é um grupo de militares extras, além dessas unidades, que vão estar de pronto emprego para atender qualquer ocorrência de grande vulto. Eles estão dedicados 24 horas só para ocorrências mais complexas. Então, esse grupo de militares, eles foram treinados, um treinamento bem profundo, e o GOESP, né, que é o grupamento agora, esse grupo específico de militares, ele vai estar apto para poder atender também qualquer operação especial, que a gente pode dizer sim, que é o nosso grupo de elite, que vai ajudar os nossos bombeiros no dia a dia. Esse também vai ser em todo o estado? Esse é em todo o estado. A gente está baseado em 2 pontos no momento, né? Um no centro da cidade e um na região da Barra da Tijuca. Mas como nós temos ali aeronaves nos 2 pontos,
eles podem ser facilmente deslocados para qualquer ponto. Eles foram treinados para isso, para mobilizar, né, quando são acionados muitas vezes, de estar em poucas horas no local acionário. Então, se for um desastre no norte, eles têm um tempo específico para estar no quartel, para embarcar numa aeronave, para avançar. São treinados para que esse apronto, né, de chegar no local, eles chegam o mais rápido possível. São treinados, são acionados de madrugada, existem simulações, né, a gente faz simulações para que eles consigam realmente atender todo o estado, que é o que isso importa. Mas, óbvio que todos os nossos bombeiros militares, os nossos 13 mil, né, bombeiros e bombeiras militares, porque nós temos muitas mulheres na corporação. Hoje nós temos em torno de 2.500 mulheres na corporação. Eles e elas fazem um trabalho importantíssimo. Todos os nossos grupamentos do Estado têm condições de atender qualquer ocorrência. Eles vão para ajudar, para colaborar, para somar nas ocorrências que ganham, né, um vulto maior, como foi o caso, né, dos desastres de Petrópolis, por exemplo. É isso aí. Queria falar agora sobre lotação. A gente até falou ali sobre atuação em todo o estado. Como que funciona isso, a escolha pela lotação dos aprovados nos concursos? Isso é uma pergunta muito comum, porque os candidatos, eles querem muitas vezes ficar ali perto de casa, ou têm interesse de trabalhar numa cidade específica, porque quer mudar de vida. Exato. E é legal, porque a corporação te dá a possibilidade de você ir para uma cidade diferente, conhecer uma cultura diferente. A gente tem uma grande preocupação com a meritocracia. Então, quando o candidato ele se forma, né, nos cursos de carreira, em geral, tanto de oficiais quanto de praças, no curso de carreira, muitas vezes, pela meritocracia, a gente consegue permitir que os melhores colocados, enfim, vão escolhendo os locais, claro, dependendo da oferta de vagas nos grupamentos. Porque muitas vezes nós temos um grupamento que tem uma quantidade de bombeiros já bastante razoável e temos outros que precisam ali reforçar, obviamente, com uma questão de estratégia. Isso aí faz parte, né? Essa remodelação, né, da quantidade de bombeiros. Então, a gente alia essa necessidade da corporação, do efetivo de cada local, com também a meritocracia. Então, é muito legal, curioso, que quando o curso de formação de oficiais ele acaba, os 40, 50 futuros ali aspirantes, eles sentam numa sala e é chamado de 1 a 1. O primeiro levanta, ele vai lá e escolhe. A gente fala que o último colocado, né, ele não escolhe, ele é escolhido. Né? Não tem opção. Porque ele, infelizmente, ficou em último e aí ele vai para o local onde, né, tem a necessidade. Né? Então, eu sempre falo isso. Quando entra na corporação, não acabou. Acabou de começar. E aí, a partir dali, eles podem escolher os locais. Aí a gente vai falar aqui de diversos grupamentos de bombeiro militar. Né? Nós temos em torno de 120 unidades operacionais em todo o estado, em que eles podem escolher e trabalhar. No caso do serviço militar, do temporário, os concursos eles já estão meio direcionados para o local onde ele mora, para a região. Então, o bombeiro ele faz o concurso já sabendo que ele vai ficar lotado ali. É uma coisa interessante também, ele acaba entendendo que não vai mudar muito a rotina dele, mas faz parte da vida militar. Em várias situações, militares que moram na capital, por exemplo, vão trabalhar na região litorânea, em Angra, Paraty, enfim, qualquer cidade. A gente tem que estar disposto, porque faz parte da nossa vida militar, essa questão de ter que se deslocar para atender melhor uma população, um local específico. Então, a gente tem que estar disponível, né, e disposto a trabalhar em qualquer canto do Estado. Faz parte, né, do nosso código de honra, ética e moral, a gente está trabalhando nesse sentido também. É até um dos requisitos, então, né? Estar disposto a ir para outros lugares que não aquele mais cômodo ali para você, né? Exatamente. A gente tenta aliar. A corporação, ela é muito humanizada. Né? A gestão precisa ser humanizada porque os militares, eles precisam desse apoio. É um serviço muito altruísta, muito desgastante e a gente tenta sempre aliar a possibilidade da vontade do militar com a necessidade da corporação. Então tem que estar disponível. Muitas vezes, às vezes a gente vai achar que vai trabalhar num local, mas a grande questão é que nesses 35 anos de serviço, o militar ele vai ter a possibilidade de mudar a unidade. Às vezes ele fica 5 anos numa unidade, vai para outra, fica mais 5. A corporação acaba tendo essa possibilidade dele mudar os locais. Legal. Isso causa também um grande um engrandecimento profissional. Ele tem contato com outras equipes, outros militares, outras realidades, né, em todo o estado. Ele acaba crescendo também como profissional. Então, muitos preferem também até trocar
né, conhecer locais novos, né, lugares novos, para que eles possam também crescer como bombeiro militar, como bombeira militar. Né? Legal que tem essa possibilidade de remoção também, né, entre os locais de atuação. Tem, porque às vezes ele pode pensar que uma vez que ele escolhe um local, é para sempre. É para sempre. Não, pelo contrário. Muitas vezes, pelo desejo dele ou por necessidade, ele vai se movimentar. Tem bombeiros que tentam ficar no mesmo local a vida toda, porque criam um carinho muito grande pelo local. Isso pode acontecer, mas não é uma certeza na carreira, que a gente é servidor, né? A gente está servindo a população e onde for necessário, a gente tem que ir. Outro ponto que a gente até falou anteriormente foi do papel da mulher dentro do corpo de bombeiro. Como que a corporação tem visto isso, tem incentivado cada vez mais a presença feminina também? É fundamental, e nisso eu ressalto o papel importante da comunicação social e das decisões estratégicas do comandante-geral. A cada ano que passa, a gente aumenta a produção de vídeos, matérias, mostrando que a mulher é fundamental e tem um papel necessário, e a profissão não tem nada que divirja, que seja diferente da capacidade técnica, física e psicológica de um homem e de uma mulher. Nós temos diversos exemplos de sucesso das mulheres dentro da corporação. Tivemos competições profissionais internas, vou dar um exemplo, de salvamento veicular, competições em que nós pegamos grupos, quartéis e testamos acidentes de trânsito, quais eram os quartéis que melhor atendiam. E nós tivemos, né, a campeã do evento, uma equipe feminina. Só feminina. Isso mostra a força da mulher. Com certeza. Então, esses exemplos motivam quem está lá fora. Muitas vezes, receosas, não sabe como funciona. Então, nós temos uma grande quantidade de recursos para as mulheres no Corpo de Bombeiros. Nós criamos recentemente a Sala Lilás, que é uma sala para dar suporte a qualquer tipo, né, de violência doméstica, seja para a própria bombeira, como também para dependentes de bombeiros, que é muito importante. Sim. Nós também temos diversas situações específicas que nós comemoramos assim, a presença da mulher, competições, encontros nacionais, congressos que são somente para bombeiras militares, porque nós precisamos que esse número aumente. Cresça. Tem que se aproximar do número de homens e mulheres, porque é fundamental. O papel da mulher, as mulheres têm valências que nós não temos. É importante que a gente junte isso, porque quando alguém é salvo, o pessoal não quer saber se você é alto, baixo, mulher ou homem. Ela quer alguém que tenha capacidade para fazer um bom salvamento ali. Então, a corporação, nós temos na comunicação social uma grande estratégia de fazer vídeos. Uma das militares que produzem vídeos dos bombeiros é uma bombeira, né, a Capitã Tassi. Então, a gente tem tentado mostrar a representatividade, porque é importante. A gente realmente faz esse trabalho muito forte. Então, a expectativa é que nos próximos anos a gente tenha uma procura maior das mulheres. Mulheres busquem o Corpo de Bombeiros. A casa, ela é muito receptiva. Dúvidas, né? Procurem a gente. Vocês são muito bem-vindas. Então, a gente sempre... Esse chamamento é importante porque a corporação, ela precisa. O novo concurso está vindo aí, é uma oportunidade para elas também. O concurso está vindo aí, sem dúvida alguma. Se inscrevam. E a gente percebe também que o trabalho das corporações ele é feito em conjunto. Muitas ações do Corpo de Bombeiros precisam do suporte da Polícia Militar, em caso de animais ou auxílio de outras entidades, como o Instituto Vital Brasil. Como é essa troca entre os servidores e os militares de diferentes órgãos? O trabalho do Corpo de Bombeiros na rua, né, prestando socorro, combatendo incêndio, salvando o animal, muitas vezes atendendo um acidente de trânsito, ele, em pouquíssimas situações, ele vai ser um trabalho isolado. No acidente de trânsito, eu preciso da empresa que gerencia o trânsito, eu preciso da Polícia Militar, muitas vezes da Guarda Municipal, também, se for necessário de um local público ali que tem que ter uma guarnição de segurança. Eu vou precisar, num acidente, por exemplo, de trânsito que envolva uma carreta que tombe um combustível do INEA para verificar impacto ambiental. A gente, dentro do contexto do Estado como um todo, dos outros órgãos também, municipais e federais, a gente tem uma ótima relação de contatos, telefones, grupos de trabalho. Então, esse relacionamento ele é constante. O bombeiro militar ele aprende e é necessário ele se relacionar com esses outros profissionais tão importantes no dia a dia. Então, é um trabalho que a gente faz juntos, né, independente da ocorrência. Por exemplo, um incêndio numa edificação. Quando a gente sai do incêndio,
eu preciso acionar a defesa civil do município para que faça uma avaliação se o prédio pode desabar ou não. Então, para uma perícia, né, de um incêndio, a Polícia Civil. Então, é um trabalho realmente que a gente tem que se relacionar com diversos outros órgãos no dia a dia. Né? Então, existe uma cooperação ali entre todos eles, né? Existe uma cooperação, inclusive, né, o governo do estado tem um centro integrado de comando e controle, que é um grande centro em que, dentro de uma grande sala, do lado de cada um tem um policial militar, tem um bombeiro militar, tem outros órgãos do estado, como o INEA ali, que se falam rapidamente num grande evento. Nenhuma ligação é necessária, eles se falam e o trabalho se resolve rápido. Então, a grande chave é a integração. Porque a integração ela vai encurtar as pontes, vai reduzir o tempo-resposta, e a gente sabe que tempo-resposta, né, é a diferença entre alguém morrer e viver. O que a gente quer é atender o mais rápido a vítima para que ela tenha maior sobrevivência, né? Maior chance de sobreviver numa ocorrência. E muitas pessoas não sabem, mas o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro é o primeiro Corpo de Bombeiros do país. Tem mais de 160 anos de história. Em outros estados, até como São Paulo, os bombeiros integram as forças policiais. Qual é a diferença dessas separações? Porque aqui no Rio a gente tem o Corpo de Bombeiros separado da Polícia Militar. Então a gente tem a criação do Corpo de Bombeiros em 1856, né, pelo Dom Pedro II. Foi o primeiro Corpo de Bombeiros criado no Brasil, como você bem falou. Ele era chamado de Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Foi um decreto imperial que criou. Então, realmente, a gente tem uma história dentro do contexto do país. E ele já nasce independente, né? Ele já nasce com a independência desde o início, né? A gente sabe que a realidade no Brasil, em alguns estados, se tornou muito diferente. Alguns estados tiveram, né, a criação do Corpo de Bombeiros subordinada à estrutura da Polícia Militar. Hoje, o Brasil como um todo, ele tem a sua estrutura praticamente todos independentes, tirando o caso ali do estado de São Paulo, que ainda tem a gerência ali pela Polícia Militar. Nós não vemos ali muitos impactos relativos à diferença de gestão. A gente sabe que uma boa gestão, independente de ser Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, bem feita, ela vai ter, obviamente, ali o seu impacto positivo. Mas a grande diferença é que para o Corpo de Bombeiros, que é independente, as decisões elas passam pela última instância, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, e no caso da Polícia Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros, ele precisa ainda consultar, muitas vezes, a decisão do comandante da Polícia Militar. Para alguns, isso pode representar ali uma dificuldade ali maior de ter uma tomada de decisão, mas para um estado muito bem organizado como São Paulo, eu não vejo isso como dificuldade. A realidade de muitos estados no passado era assim, de corpos de bombeiros que eram dentro da estrutura da Polícia Militar. Mas com o passar das décadas, praticamente, né, dos 27 ali, 26 ali já estão com a sua estrutura financeira, administrativa e operacional independente. Realizando seus próprios concursos também. Realizando seus próprios concursos também, dando essa autonomia administrativa. Sim, né? Total. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Queria que o senhor tentasse destacar alguma história dentro da sua carreira que as pessoas possam ali se inspirar por essa carreira dentro do Corpo de Bombeiros. São muitas histórias, né? Então, são quase 20 anos, né, de trabalho. Cada bombeiro militar, ele não tem só uma história, ele vai ter ali 2, 3, 4, porque muitas mexem ali, né? Muitas envolvem crianças, outras envolvem até mesmo ali muitas vítimas graves, pessoas que morreram na frente, né, dos nossos profissionais. Mas eu gosto de sempre ressaltar, tem uma ocorrência que eu atendi em 2011, já fazem 14 anos, que marcou muita gente, que foi o agradecimento de um motorista de uma Kombi que colidiu no viaduto da Lobo Júnior, na região aqui da Penha, da cidade do Rio, e era uma colisão frontal. E a Kombi, como a gente conhece, um veículo não tem, o motor não fica na frente, então o amortecimento ele é muito pouco. E as pernas desse motorista elas entraram todas pela colisão que teve num caminhão que estava parado ali na frente dele. E aí foi um socorro que demorou muito tempo, foram quase 2 horas de desencarceramento, abertura de porta, rebatimento de volante, cortar pedal, tirar teto, tirar vidro, o médico atuar ali em cima da vítima que estava muito grave. E logo depois, né, a gente não se envolve muito emocionalmente na hora da ocorrência, porque a gente quer salvar, a gente só quer isso. Então a gente não se impacta com sangue, a gente não se impacta
muitas vezes ali com alguma coisa aqui, com gritos na rua, com pânico. A gente foca no trabalho e faz o nosso melhor. Mas, depois de alguns meses, ele volta para o quartel, leva um bolo pra gente, para agradecer a vida dele. Então, é aquilo que marca, né? É um bolo que vale muito mais, às vezes, né, do que... Enfim, a gente fica muito grato, né, de poder fazer o melhor nas condições que nós temos sempre, né? Então, são histórias que sempre emocionam a gente, quando a gente revive, né? Saber que uma família deixou de ser destruída porque nós conseguimos salvar uma vida, né? E não foi um socorro que eu fiz, porque no Corpo de Bombeiros a gente não trabalha sozinho. Não existe individualismo, existe muita humildade, espírito de equipe, porque numa ocorrência como essa, são 6 pessoas que trabalham simultaneamente. Uma estabiliza o carro, a outra corta a porta, a outra coloca o medicamento na veia da vítima, a outra faz a avaliação do nível de consciência, a outra tira todos os riscos de incêndio. É um trabalho mútuo, todos ali, né, têm a mesma importância. Então isso é a grande graça, né, a grande sacada que nós temos quando a gente recebe muito obrigado, né? Esse muito obrigado, obviamente, que é para toda a sociedade, né? A gente está à disposição, a gente realmente somos servidores, nós estamos aqui, nós doamos, sim, se for necessário, né, a nossa vida pela população aqui do estado do Rio. Assim a gente volta lá para aquele muito obrigado que a gente conversou lá no início da entrevista, né, de que aquilo ali vale a pena. Por fim, verdade, Major, que dicas o senhor gostaria de deixar para quem sonha em ingressar no CBMERG de forma geral e que as pessoas devem ter em mente quanto ao dia a dia na carreira? O Corpo de Bombeiros vai permitir, na sua vida, você fazer voos muito altos, mas esses voos dependem do quanto você está disposto a se dedicar e conseguir pagar o preço daquilo que muito vale. Então, a corporação, hoje, ela te dá todas as possibilidades de crescimento profissional, mas, ao mesmo tempo, o candidato que quer fazer, né, que quer entrar para o Corpo de Bombeiros, independente da porta de entrada, ele tem que entender que só começou. Existe uma sociedade que envolve amigos, desconhecidos, familiares. Nós, bombeiros, atendemos muitas vezes familiares nossos nos acidentes e vamos descobrir lá na hora. Nós não podemos distinguir a vítima. Todos são iguais. E, diante disso, o compromisso eterno de se dedicar integralmente ao serviço da pátria, de bombeiro militar, à segurança das cidades, da comunidade como um todo, que é o nosso juramento, mesmo com sacrifício da própria vida. Então, é uma profissão que vai permitir, né, que as pessoas façam o bem para o próximo, que é muito conhecido, né? Nós estamos isso é uma coisa legal de falar, que nós estamos há 15 anos, né, nas pesquisas sobre instituições mais confiáveis do Brasil, em primeiro lugar, porque as pessoas olham para o Corpo de Bombeiros e esperam o melhor do nosso militar. Então, não admitimos desvios de conduta, não admitimos baixo rendimento. O mínimo que nós admitimos é o comprometimento máximo de quem está se tornando bombeiro militar. Então, essa é a mensagem que eu posso dar para que a pessoa, quando entre, né, que ela se comprometa, né, de corpo e alma. E, obviamente, se for dessa maneira, ela vai ser feliz para a vida toda, porque a corporação realmente nos dá esses momentos de poder fazer o nosso melhor para o próximo e salvar uma vida que né, não tem preço algum, né? A gente observar nos olhos da pessoa, muitas vezes ela não está falando, sim, mas são aqueles olhos de esperança e fala: muito obrigado, você chegou, eu pedi a Deus e você chegou. A gente realmente acalentar e acalmar aquela situação realmente é muito gratificante. Major, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês pelo convite, sempre. Foi ótimo para solucionar as dúvidas e estamos aqui à disposição sempre. Obrigado sempre pelo convite. Contem com o Corpo de Bombeiros. Fiquem atentos aos editais, tá? Para que realmente a gente consiga receber o quanto antes vocês dentro da nossa caserna. Força sempre, dedicação, né? Não desejamos sorte, porque sorte é para aqueles que não se preparam. Se você se preparou, né? Boa prova.